tarde a todas e todos. Hoje iniciamos um novo ciclo do projeto cultural, Agenda Cultural do Acervo Institucional, entre práticas e saberes nos arquivos. Eu sou Isabela Costa, sou diretora do Arquivo Central, arquivista da Unirio. Eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados curtos ao ombro, em tom castanho avermelhado. Uso uma blusa branca e óculos de armação preta. Gostaria de ressaltar aqui a importância das ações de extensão no âmbito do Arquivo Central, né, que ressaltam a importância do nosso setor, né, o Arquivo Central, como uma unidade estratégica no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão na universidade. Então, parabenizo as colegas Fabiane e Tayane por esse importante projeto. Hoje teremos mais uma ação desenvolvida no âmbito do projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional, entre práticas e saberes nos arquivos, sob a coordenação das arquivistas do Arquivo Central, Fabiana Patuelli Lima e Tayane Vicente Landeberg. A webconferência de hoje será ministrada pela doutora Tayane Vicente Landeberg sobre conservação de acervos fotográficos, como fazer. Bom, Tayane é doutora em Memória Social pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mestra em Gestão de Documentos e Arquivos pelo PPG-Arc Unirio, pós-graduada em Preservação de Acervos pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, e em História do Brasil pela Universidade Federal Fluminense. Graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e em História pela Universidade Gama Filho. No ano de 2019, atuou como professora substituta do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos da Unirio, é arquivista na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, desempenhando ações de organização e preservação do acervo, supervisão de estagiários, coordenação de atividades e visitas técnicas. Desde 2016, é responsável pela supervisão de processamento e preservação do acervo de guarda permanente. E desde 2023, é chefe da unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Ciências Humanas e Sociais, a UAP-CCH. É pesquisadora no Laboratório Multidimensional de Estudos e Preservação de Documentos Arquivísticos, da Unirio. Principais temas de interesse: arquivos pessoais, memória social, história cultural, conservação e preservação de acervos, educação em arquivos e centros de memória, gestão cultural, gestão documental e biossegurança. Dou a palavra para a palestrante e boa conferência para todas e todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Isabela, pela apresentação. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados na cor castanha, com mechas claras na cor mel. Eu tenho olhos castanhos, uso óculos de armação grossa e eu estou com uma blusa colorida com as tonalidades azul, branco e amarelo e rosa, né? Mais o rosa. E o meu fundo de tela, ele está com a logo da Unirio, né? Eu gostaria de agradecer, né, aqui a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEX da Unirio, né? Agradecer a arquivista e diretora substituta Fabiana Patuelli, né, pela parceria nesse projeto, né? O projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional entre Práticas e Saberes nos Arquivos, que se iniciou no ano passado, e nós tivemos muito conteúdo, né? Fizemos várias webconferências, atividades presenciais também, então foi uma dinâmica muito legal. E eu também gostaria de agradecer também a direção do Arquivo Central, né, na pessoa da Isabela, por incentivar essas ações, né, para todas as arquivistas. E eu acho que tem algum microfone aberto. Oi. E então, dando início, né, à minha apresentação, né, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre conservação de acervos fotográficos, o título da apresentação, né, conservação de acervos fotográficos, como fazer.
Pode passar, Fabiana, por favor, para os próximos slides. Para o próximo também. Antes de iniciar, né, eu só gostaria de apresentar duas publicações, né, que são do laboratório PDA da Unirio, né, do qual eu faço parte, e que são importantes, né, na questão de tratamento, né, da documentação, de pensar em biossegurança e preservação de acervos. E aí, uma delas, a mais recente, no caso, é a Cartilha de Limpeza dos Ambientes de Guarda de Arquivos, né, que foi produzida por mim, em parceria com o professor Bruno Leite e pela professora Tatiane Mendes, né? Ele está disponível na página do Laboratório PDA, né? Pode passar, Fabiana, por favor. E a outra publicação é a publicação que eu produzi em março de 2020, né? Recomendações para a proteção da saúde dos profissionais que atuam em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e a preservação dos documentos e suporte de papel em tempos de Covid. Essa publicação ela é de março de 2020, né? E, Patrícia, o teu microfone está aberto. E, assim, foi uma publicação que ela acabou sendo bastante difundida, né? Porque eu peguei conteúdos que ainda não tinha em português, então eu fiz uma revisão de literatura, né, emergencial naquele momento, e aí essa publicação ela agora foi inserida no Internet Archive, né? Então ela também está disponível na página do PDA e faz parte também de um outro projeto que eu participo, que é o projeto de extensão Documentos Arquivísticos, o que, por que e como preservar, né? No qual eu estou desde 2018. Pode passar, Fabiana, por favor. Para a gente assim falar, né, de qualquer temática relacionada à preservação, né, a gente, pelo menos eu tenho entendimento, né, de que é fundamental a gente estimular tanto na comunidade acadêmica quanto na sociedade que todo o conteúdo de arquivo, biblioteca ou museu, né, eles precisam ter um olhar atencioso para essas documentações, né, que eles sejam olhados, né, como um tesouro e não como um depósito, né? E também que a gente passe a ter um olhar mais atento sobre a questão também da biossegurança na nossa profissão, né? E até em breve eu também vou publicar um outro material que é de um evento que eu participei, de um simpósio de biossegurança e bioproteção que foi realizado pela Fiocruz, né? E aí vocês, quando for divulgado, aí eu vou compartilhar com vocês, né? Sobre a palestra específica de hoje, né, eu só gostaria de ressaltar, né, que também por uma questão ética com relação aos colegas, né, que são formados em conservação e restauração, nessa apresentação eu pretendo mais indicar caminhos, né, para que cada um busque o que for melhor para adequar à realidade da sua instituição e não apresentar soluções prontas, porque isso não serve para diferentes realidades, né? E eu vou propor aqui muito mais assim ações voltadas para aplicação e adoção de boas práticas da conservação preventiva nos ambientes de arquivo, né? Nos ambientes de área de guarda, né? E também uma outra questão muito importante é que dentro das suas instituições, caso for pensado em fazer algum tratamento específico voltado para o acervo fotográfico, é sempre bom lembrar da necessidade de ter um profissional especializado, né, nesses materiais para evitar que algumas medidas erradas possam, né, acontecer e acabarem causando danos irreversíveis, né, aos acervos, né? Então, são alguns apontamentos que eu acho importantes eu destacar aqui antes de iniciar a fala, né? Então, agora, né, efetivamente entrando, né, na palestra, né, eu dividi ela em algumas partes, né? E a primeira parte... Não, pode voltar, Fabiana, por favor. A primeira parte é sobre a fotografia, né, como documento, né? E como fonte de pesquisa. Tem um slide anterior, Fabiana. Tem esse daí, isso, por favor. Aí eu vou fazer só um breve relato mesmo, né, sobre o histórico da invenção da fotografia, né? Porque
ela é uma invenção que ela já está aí há mais de 170 anos, né? E a gente tem que entender que durante todo esse tempo, vários processos, né, foram criados, né? Vários estudiosos, eles contribuíram, né, para o desenvolvimento, né, desse invento da fotografia, né? E a gente acaba até, historicamente, atribuindo a um francês, que o nome dele é Niepce, né? E ele é considerado o primeiro... Quem fez a primeira fotografia no mundo, né? Isso no século XIX, né? Mas ainda assim, cabe destacar que nesse período, naquele período específico, vários outros estudiosos também estavam desenvolvendo processos fotográficos semelhantes, né? Então, assim, compreender a fotografia como em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, né, naquela época, né? E no nosso caso específico aqui no Brasil, uma pessoa que muito contribuiu para a divulgação da fotografia no nosso país foi inicialmente o Dom Pedro II, né? Porque ele era um grande entusiasta da fotografia e trouxe o daguerreótipo para o Brasil, né? Em 1840, né? Inclusive tem uma coleção fabulosa de fotografias, né? Com mais de 23 mil fotografias que estão na Biblioteca Nacional, né? Que são dele, né? Durante o período no qual ele era o imperador aqui do Brasil, né? E também destacar que ontem aconteceu um evento muito importante, né, na Biblioteca Nacional, que foi o evento Brasiliana Fotográfica 10 anos, né? Esse é um projeto de grande dimensão, né, que ele começou com uma parceria da Fundação Biblioteca Nacional com o Instituto Moreira Salles, né? E o objetivo era dar visibilidade e promover, né, reflexões sobre os acervos fotográficos. E aí, hoje em dia, foi criado um repositório digital voltado para a preservação digital dessas imagens, né, capturadas e que estão disponíveis no portal deles, né? E esse evento de ontem ele já está disponível no YouTube, caso alguém tenha interesse em assistir. Né? Então, assim, bem resumidamente, né, porque a história da fotografia ela é muito profunda e daria para fazer até um evento só sobre a história da fotografia, mas esse não é o meu objetivo aqui, né? A gente pode dizer, né, que ao longo de todo esse período, assim, ela veio se popularizando, né? A fotografia ela foi ganhando novas dimensões e também foi se modernizando, né? Novas técnicas fotográficas foram criadas. Hoje em dia, né, com a possibilidade da gente até fotografar pelo próprio celular, a produção de imagens ela disparou, né, consideravelmente. Pode passar, Fabiana. Já acerca das perspectivas, né, teórico-epistemológicas acerca do conceito de documento, para a gente poder entender como a fotografia ela foi incluída nesse rol de documentos, porque nem sempre foi assim, né? Aí eu trouxe um pouquinho dessa perspectiva teórico-epistemológica, né? E aí, acerca disso, eu considero muito relevante destacar o papel de uma escola francesa, que é a Escola dos Análises, né? Nessas transformações das práticas historiográficas que aconteceram do início do século XX, né, até, né, hoje em dia vem acontecendo. E dentro desse movimento da Escola dos Análises, surgiu um movimento chamado Nova História Cultural, né, que ele acabou trazendo uma renovação e uma aproximação com a antropologia cultural. Isso acabou proporcionando um grande impacto nas áreas, na área documental e, inclusive, nos ambientes de arquivo, né, nas instituições arquivísticas, né? Porque isso acabou proporcionando uma renovação e uma ampliação muito grande do conceito de documento. Porque aí novas tipologias, novos suportes documentais começaram a ser entendidos também como documentos, se afastando um pouco daquele ideal positivista que existia até então, né, em voga sobre a escrita da história, né? Isso também acabou impulsionando uma valorização de outros tipos de metodologia, como da história oral, né? Também ter uma valorização de escritas voltadas para a biografia, né? Valorização de estudos sobre memória e estudos sociológicos e antropológicos, isso já a partir da década de 1980, né? No Brasil também acabaram sendo criados muitos centros de memória
e inclusive um dos mais famosos, né, que a gente sempre dá destaque, é o CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas, que faz um trabalho maravilhoso, né, na preservação dos documentos, né, principalmente na nossa área a gente ouve muito também falar do, do centro que eles têm voltado para os arquivos pessoais, né, que também é um trabalho interessantíssimo, né. Então, assim, essa busca, né, por novos objetos na pesquisa histórica, ela acabou causando impacto nas instituições arquivísticas, né, que acabou até proporcionando que nas instituições arquivísticas outros tipos documentais passassem a ser entendidos como documentos e, portanto, também pudessem passar a ser recolhidos para as instituições, né? Entendendo que não, apesar do viés, né, jurídico, administrativo, né, no qual os arquivos foram fundamentados, né, naquele conceito de Estado, a gente também tem que ter um olhar para uma justificativa sociocultural dos arquivos, né? Então, assim, os tipos de materiais, os tipos de documentos que passaram a ser guardados e armazenados em ambiente de arquivo, hoje em dia a gente pode dizer que não são somente mais os administrativos, né? Então, fazendo um grande resumo, né, a gente pode falar que esses aspectos contribuíram para o aumento do interesse pelas fotografias nas pesquisas, né, e como um material possível, né, de guarda nos documentos, foi esse boom, né, nessas novas fontes documentais, né? Também muito interesse por arquivos pessoais, a mudança de percepção que teve, né, sobre a questão do sujeito histórico, sendo iniciado estudos biográficos, história oral e memória, essa ampliação que aconteceu no campo, né, no conceito de documento nos campos da história e da arquivologia, né? Criação de centros de memória que passaram a custodiar diversos tipos de arquivos, né? E o que acabou proporcionando uma ampliação das tipologias documentais que passaram a ser recolhidas para as instituições, né? Tendo essa percepção de que a fotografia ela também pode fazer parte de um patrimônio, né? Pode ser considerado um patrimônio, na verdade, né? E ainda sobre isso, a gente também tem a fotografia, que pode ser considerada a fotografia como com um viés documental, né? Entendendo que só que entendendo que a fotografia, assim como qualquer outro documento, ela precisa sim ser também contextualizada e relacionada ao aquele momento que ela foi criada, a atividade ou a ação que resultou na produção daquela imagem, né? E também entendendo que ela também é um recorte que foi feito a partir de um olhar subjetivo, né, de quem fez aquela imagem, né? Um exemplo do uso da fotografia como documento, que eu acho interessante trazer aqui para vocês, por exemplo, as fotografias do fotógrafo Augusto Malta, né, que ele retratou a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele foi o principal fotógrafo, digamos assim, da evolução urbana do Rio, né, nessas primeiras décadas do século XX. E ele fez muitas dessas fotografias porque ele tinha sido contratado, né, como fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, e, além disso, ele também trabalhava para uma instituição que é como se fosse a Light, né, de hoje em dia, né? E, assim, essa documentação, essas fotografias elas foram feitas, foram produzidas, né, com uma condição específica, que era retratar, né, para comprovar a situação que o governo dizia que era de deterioração dos espaços, né, públicos, para justificar a derrubada que teve depois e a reforma, né, que teve na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, esse é um exemplo da fotografia utilizada com esse viés mais documental, né? Pode passar, Fabiana, por favor. Aí também, partindo, né, dessa questão que eu vim trazer para vocês hoje, né, sobre como preservar as fotografias, né, eu parto de 3 perguntas, né, que uma é o que preservar, a outra é por que preservar e como preservar, que elas estão muito relacionadas ao projeto de extensão do qual eu participo desde 2018, né, que a gente, quando vai
pensar em salvaguardar qualquer tipo de patrimônio, a gente se inspira nessas 3 perguntas para entender efetivamente a grande motivação, né, que justifica o porquê preservar essa documentação, qual seja a documentação. No quesito, né, na pergunta o que preservar, né, algumas questões elas acabam surgindo, né? Primeiro, assim, o que fazer primeiro, né? Quais são as prioridades do acervo e como eu vou também otimizar o uso dos recursos, né? No caso, sendo de uma instituição pública, né? E isso de como decidir o que deve ser preservado, isso está imbricado em uma série de influências, né? Que estão relacionadas, né, às questões temporais, a concepções éticas, né, a também conhecimentos teóricos, conceituais e posicionamentos até políticos, né, sobre o que preservar. Né. Mas, de modo geral, para a gente poder fazer priorizações, né, assim, entender o que eu deveria preservar primeiro, essa resposta a gente pode encontrar ela na gestão de riscos, né? Porque esse processo, né, de valoração que a gente atribui a algum patrimônio, a algum bem, ele é um processo que ele se forma de um modo individual, mas também coletivo, né? E ele se relaciona com a memória, com a memória social, né? A gente tem que responder algumas questões de como devemos, né, preservar e nos basearmos em algumas que vão ser construídas de forma coletiva. Pode passar, Fabiana, por favor. Como eu falei para vocês, né, quando a gente tem um monte de... temos variados acervos e a gente quer saber por qual a gente vai começar, uma grande alternativa, uma solução é você partir do entendimento da gestão de riscos, né, que é você entender quais são as prioridades, né, daquele acervo, né, e aí partindo dessa visão abrangente dos riscos e colocando eles em algumas perspectivas, né, isso vai permitir a gente priorizar e fazer um planejamento que vai te levar a uma tomada de decisão sobre como fazer, sobre o que preservar. Né? Esse guia do ICRON, né, ele é um guia de gestão de riscos para o patrimônio museológico e ele está disponível também na internet, né? E é um material muito bom mesmo, né? Essa figura que eu trouxe para vocês, né? Ela mostra as diferentes etapas, né, desse processo de gestão de riscos que vai ser útil para a gente definir, né, o que seriam as prioridades. Pode passar, Fabiana, por favor. Agora, respondendo à pergunta, né, por que preservar, a gente geralmente preserva porque tem... porque aquilo pode ser considerado, é atribuído um valor a ele, né, que pode ser considerado patrimônio, né. Essas respostas do porquê preservar, elas não são estanques, essas que eu trouxe para vocês aqui, podem existir inúmeras motivações do porquê preservar, né? Mas algumas que eu considero importantes são preservar, porque se você está dentro de uma instituição, preservar por conta da necessidade da memória institucional, né? Ela ser ali salvaguardada. Você também preservar o patrimônio documental e cultural como uma espécie de manutenção de registros, né, de memórias e identidades, né, que aí tem a ver com a memória coletiva e com o patrimônio. A gente também pode preservar por conta da própria escrita da história, né, para você possibilitar a realização de pesquisas e novas descobertas. Também tem a questão da relação entre a cultura, a memória e o arquivo. Tem também a questão referente ao direito de acesso à informação como fonte para a cidadania, né? Porque quando você possibilita a preservação de determinados tipos de documentos, isso também ajuda, né, na promoção da cidadania como um meio de garantia de acesso e comunicação acerca das informações. Né? E a gente também tem o papel do arquivo na própria gestão organizacional que está ali para viabilizar, né, aquele acesso às informações. Né? Então, assim, para responder essa pergunta, por que preservar, a gente
né? Então, leva em consideração variados fatores, né? Que são, alguns deles são esses que eu trouxe aqui para vocês, né? E também é importante destacar que quando você preserva e conserva o patrimônio documental, você está também tendo um compromisso com a história, né, da sociedade, né? Então, assim, até no quesito da memória institucional, a gente pode falar que é relevante, né, por conta da própria história da instituição, você também conhecer para preservar, e você acaba também possibilitando trazer outras questões, né, sobre isso. Pode passar, Fabiana, por favor. Mas uma pergunta que eu considero muito relevante quando a gente está fazendo qualquer prática voltada para a preservação e conservação é você ter possibilidade de responder, né, qual é a função social do arquivo, né, e como os documentos eles vão validar essa ação que você está tendo, né? E aí, uma autora que eu gosto muito, que ela traz algumas respostas sobre essa função social do arquivo, né, é a autora Aleida Assmann, né, uma alemã, que ela tem um livro que o nome é Espaços de Recordação, né? E nesse livro ela acaba apresentando para a gente essa complexa rede que existe, né, de relações entre a memória e os suportes materiais, né? E um outro autor que eu considero muito importante também é o Daniel Fabre, porque ele tem um conceito que é chamado de emoções patrimoniais, né? E de acordo com esse pesquisador, a identificação dos sujeitos com o bem, ele acaba se dando através dessas relações, né, entre o patrimônio e as relações que ele pode suscitar, né? E aí, especificamente, falando sobre as imagens, né, aí um historiador que eu indico, assim, se vocês tiverem interesse de ler, é o Didi Huberman, né? Porque o Didi Huberman, ele traz uma abordagem acerca da dimensão política, né, das imagens, né? E isso fica muito evidente na pesquisa dele, no trabalho dele. Então, é algo que eu considero também relevante de trazer aqui para vocês, né? Lembrando, né, que sempre os documentos eles são suportes materiais da memória, né, que estão numa perspectiva ampla e que pode ter variadas formas, né, de representação, né? Pode passar, Fabiana, por favor. Acho que tem um antes. Pode voltar, Fabiana. Não é o próximo, é depois, é o 4 mesmo. Aí pode passar. Isso, esse aí, por favor. Trazendo essa outra pergunta, né, como preservar, pelo fato, né, de eu ter a formação em preservação de acervos, para mim sempre foi muito assim latente essa preocupação com a conservação preventiva sobre os documentos em todas as etapas, né, desde a produção do documento até a destinação dele, caso for para a guarda permanente, né? E aí, por conta disso, eu acabo desenvolvendo vários materiais, né, que alguns são voltados, né, para dicas de preservação de acervos e que eu aplico efetivamente no arquivo da UAPS do CCH, né? E em algumas situações também na documentação de guarda permanente da Unirio. Pode passar, Fabiana, por favor. E aí esses materiais, aqueles materiais que estavam na imagem anterior, eles estão disponíveis, né? Tanto no meu Instagram pessoal, quanto também do arquivo central, né, da Unirio. E aí quem tiver interesse depois pode ver. Já sobre, especificamente, né, sobre os danos, né, que a gente mais identifica, né, nas fotografias, aí só relembrando para vocês, aqui eu não vou falar sobre restauração e nem vou orientar ações assim que vocês possam fazer. Eu quero mais falar de um aspecto geral, porque, como eu falei anteriormente, é muito importante a gente dar valor ao profissional que é formado em conservação e restauração, para evitar, né, danos, né, irreversíveis na documentação.
Mas a partir da minha percepção também, do que eu já li, né, e de locais que eu já trabalhei, eu acabei identificando como os danos mais comuns em fotografias, esses que eu trouxe aqui para vocês, né? De modo geral, quando tem algum dano na documentação, são esses, né? Ou ela está com uma emulsão fragilizada, ou ela está com sujidades, ou está com perfuração, rasgos, né? Amassamentos, vincos, e assim, também alguma fala muito importante que eu considero trazer aqui para vocês é que, não sei se vocês conhecem, mas um dos maiores especialistas, né, em preservação e conservação de acervos fotográficos hoje no país, eu considero o Sérgio Burge, né? E ele fala, né, que desde a criação da fotografia, né, existiram diversos processos, né, distintos, né, da fotografia como técnica, né, e registro. Então, assim, a gente tem fotografia que já foi sobre vidro, fotografia sobre filme plástico, né, o daguerreótipo, a gente tem também vários tipos de emulsões, né, Então, assim, desde a criação da fotografia, variados processos fotográficos foram criados. E aí, para cada tipo específico desse, dependendo da situação, vai ser uma orientação diferente do modo de preservação, de qual tipo de acondicionamento que aquela imagem, aquela fotografia, ela vai precisar ter, né? Então, assim, se você é de uma instituição que tenha fotografias de variadas épocas, né, eu considero ser necessário que, para vocês passarem a adotar, né, as medidas de conservação nas fotografias, que vocês entrem em contato com algum conservador restaurador, né, para que possa ser definida as melhores soluções de guarda, aí também optar por determinadas soluções de higienização e, em algumas situações, aí, quando é muito necessário, até usar alguns tipos de solventes, né? Porque a gente está lidando com períodos, no caso, quando você tem coleções fotográficas de períodos muito distintos, né? E, assim, esse tratamento da conservação, ele vai acabar envolvendo algumas etapas, como a etapa da higienização, depois você vai ter que ter a estabilização, a identificação dos itens e o acondicionamento que você vai utilizar naquela documentação, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, uma situação muito recorrente nas instituições é a falta de verba. E aí, quando você tem falta de verba, a gente acaba precisando criar estratégias, né? Às vezes ser até criativo mesmo, para poder aplicar algumas soluções de conservação no acervo, né? E pode passar, Fabiana, por favor. Já referente aos fatores, né, de degradação que a gente encontra que possibilitam, né, na verdade, os fatores de degradação do acervo, a gente tem tanto agentes físicos, né, que aí eu diria que são, né, a umidade relativa do ar, a temperatura e a iluminação. A gente também tem fatores químicos e fatores biológicos, que aí são, né, insetos e micro-organismos. Mas, de modo geral, o principal fator que tem um impacto, né, que implica muito em todos esses aspectos, é a questão da umidade relativa do ar, né, e da temperatura. Porque a partir da umidade relativa do ar e da temperatura é que você consegue ter um controle climático melhor e mais adequado para a documentação. E com esse controle climático, você acaba também evitando que fatores biológicos invadam o seu acervo, né? E também que acabem ocorrendo problemas, né, referentes a fatores químicos também no seu acervo, né? Então, é que eu acabei não falando, mas, assim, algumas dos problemas que, assim, até, por exemplo, nessa situação que teve da inundação, né, da questão da inundação lá no Rio Grande do Sul, né? Você percebe que a fotografia ela é um dos materiais mais sensíveis, porque quando cai água ali, você acaba perdendo, né,
uma parte, né, do que está ali na documentação, na fotografia, você acaba perdendo mesmo por conta da perda da emoção, né, que teve na fotografia. Pode passar, Fabiana, por favor. Então, assim, com relação ao controle e monitoramento ambiental, um equipamento que ajuda muito, auxilia muito nesse monitoramento é o termohigrômetro, porque pelo termohigrômetro você consegue verificar a temperatura e umidade relativa do ar, né, daquele ambiente. Pode passar, Fabiana, por favor. E aí, um sistema que eu trago aqui para vocês de análise climática, ele é um sistema que foi feito pelo pesquisador Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira ele é pesquisador no MAST, e esse sistema ele está disponível na internet. É só vocês entrarem nesse site e a partir das medições que vocês fizerem com o termohigrômetro, vocês conseguem ter uma dimensão de preservação na sua documentação, porque os índices, né, os índices de controle de umidade relativa do ar e temperatura, eles têm impacto direto na preservação até a longo prazo, né, dessa documentação. Pode passar, Fabiana, por favor. E aí, a partir desse sistema, pode passar o próximo slide, Fabiana. Você tem essas informações, né? E aí ele te diz, conforme a temperatura ou a umidade relativa, se você está numa situação ambiental ali da sua área de guarda, da área do seu acervo, se você está com uma gravidade baixa, se você está com uma gravidade média, alta ou muito alta, né? Muito elevada, colocando em risco a sua documentação. Então, assim, esse é um site que foi produzido pelo Antônio, né? Que eu super recomendo. E o termohigrômetro o digital, ele é relativamente barato, né? Se for pensar assim numa compra, mas claro que seria melhor o termohigrômetro já digital, né? Que já vem com as informações diretamente para o seu computador. Pode passar, Fabiana, por favor. Pode passar, Fabiana. E aí, como eu falei para vocês, né? A partir desses índices, né, de temperatura, umidade, iluminação e poluição, você consegue fazer um diagnóstico, né, do nível de conservação do ambiente de área de guarda da sua documentação, né? Pode passar, Fabiana. Pode passar. Já sobre questões de armazenamento e acondicionamento, né? Algumas das diretrizes que a gente traz de conservação preventiva é, prioritariamente, né, você utilizar materiais que tenham qualidade arquivística. Materiais de qualidade arquivística não necessariamente são tão caros assim, né? E também você pensar os variados tipos de armazenamento e acondicionamento para a sua documentação, pensando em evitar danos, né, à documentação, né? Pode passar, Fabiana, por favor. Eu trago assim para vocês também algumas indicações. Eu acho que pulou algum slide, Fabiana, acho que tem um antes. Ah, não, então tá certo, é o próximo mesmo. E aí, pensando nisso, né, eu trouxe para vocês algumas sugestões, né, de possibilidade de obter mais conhecimento, né, sobre isso, né? Mas só uma outra informação que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, né? Que, assim, sobre a qualidade arquivística, o ideal é você priorizar materiais que sejam, se no caso sendo papel, que seja papel neutro ou de reserva alcalina, né? Ou então materiais assim, tipo poliondra. Eu vou mostrar até mais à frente para vocês, mas só para vocês entenderem. Né? E assim, algumas indicações, né? Algumas sugestões de busca para aprimoramento e aprofundamento sobre essa temática,
vocês podem encontrar na Biblioteca Nacional, porque a Biblioteca Nacional ela disponibiliza no site dela uma lista de fornecedores de materiais de conservação e restauração de papel. Uma outra fonte que acabou de ser lançada e que eu acho muito boa é o livro da Verônica Cavalcante, que foi publicado pela Funarte, Guia para Museus e Transporte de Coleções. E esse livro, se você faz parte de alguma instituição pública, você pode pedir ele por e-mail, né, para ela um exemplar, e aí ela envia. E uma outra forma de você estar por dentro, né, dos materiais assim para acondicionamento é você pedir o catálogo das empresas que fornecem materiais de conservação, né? Que aí você sempre vai estar ali atualizado. Pode passar, por favor, Fabiana. Aí aqui é um exemplo, né, que eu trouxe, né, do invólucro de poliéster, que é um dos materiais, né, mais indicados, mas não é o único, como eu falei, você dependendo da situação, dependendo de qual é a fotografia, você pode usar o invólucro de poliéster ou você pode usar também materiais neutros como papel, né, com reserva alcalina ou neutro. Pode passar, por favor. Aí aqui é um exemplo de como foi acondicionada a fotografia. Esse aqui é de um Instagram que eu sigo e ele tem várias dicas muito boas, né, de preservação, né, de documentos. E aí aqui ele mostra como, se você precisar formar um álbum, né, como você pode acondicionar esse álbum. Nesse exemplo aqui, ele acabou utilizando a parte... Esqueci o nome agora. Para juntar os documentos com esse ganchinho aí que é de metal. Se você tiver num ambiente excepcional de área de guarda, com controle de umidade, temperatura e temperatura do ar, umidade relativa do ar e temperatura, aí isso não vai causar tanto dano, porque ele nem está tendo contato diretamente com a fotografia, você está vendo. Mas eu, na verdade, sugeriria, ao invés de usar esse tipo de fechamento, eu usaria o barbante de algodão cru ou uma presilha de plástico, caso seja muito necessário você agrupar elas no formatinho tipo de álbum. Pode passar, por favor, Fabiana. Mais uma outra alternativa, que inclusive é aplicada no Instituto Fernando Henrique Cardoso, né, que está até no relatório deles de atividades do ano de 2024, é mais ou menos a mesma coisa daquela imagem anterior. Ele também acondiciona em caixas de polionda, porém as fotografias elas só estão elas não estão linkadas assim uma com a outra, amarradas, né? E aí isso também é uma alternativa, porque você pode colocar o número de notação ou qualquer outra informação no papel neutro ou alcalino que vai ficar embaixo da fotografia, né? E a fotografia protegida pelo invólucro de poliéster. Pode passar, por favor, Fabiana. Aí aqui são alguns materiais equipamentos, na verdade, né? Que você pode utilizar para vedar o poliéster, que aí, no caso, é a seladora. Existe tanto a seladora com pedal quanto a portátil. A portátil eu acho que é melhor porque, apesar de ser grande assim, você consegue ter uma facilidade maior de ter que levar para um lado ou para o outro, né? Pode passar, por favor. Aí aqui eu só trouxe para vocês alguns exemplos, né, de danos em fotografias causados por água, né? Pode passar, Fabiana. Licença, Tayane. Oi? Porque tá muito interessante essa parte, eu tô anotando para ser mais devagar. Ah, mas tá sendo gravado. Tá sendo gravado, aí depois vai botar no YouTube. Fica tranquila. Mas fala mais sobre, dá mais exemplo, porque, tipo assim, essa é a parte tá muito importante, tá muito legal. Da parte anterior? Pode voltar, Fabiana. Esses passos que tu tá dando, né, de como conservar, por exemplo, tô anotando aqui atrás. O anterior. Sim. Então, geralmente, quando você coloca a fotografia no invólucro de poliéster, você pode colocar também um cartãozinho de papel neutro atrás, né, da fotografia. Acho que essa imagem dá para ver bem aqui, essa parte aqui. Eu estou tocando na tela, vocês não estão vendo onde eu estou encostando.
E aí você evitar anotar na fotografia, você evita nesse papel. Se você não tiver o invólucro de poliéster, aí você pode fazer uma espécie de acondicionamento no próprio papel também. Aí eu não tenho como comprar o papel, o melhor papel de condição de qualidade arquivística. Aí você utiliza papel branco, desses que a gente compra para imprimir, né? Porque hoje em dia esses papéis eles já têm uma qualidade melhor, eles não têm, eles são ou neutros, eles são geralmente neutros. Claro que ainda não é o ideal de preservação, mas eu estou falando assim, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho por onde começar. Comece por aí, por esse pouquinho, entendeu? E aí vai montando um projeto para conseguir ver de alguma outra forma para melhorar as condições de acondicionamento do seu acervo, né? Eu sempre opto por utilizar materiais assim de baixo custo, né? E que não causem impacto na documentação, nesse caso específico que eu estou trazendo aqui para vocês, das fotografias. E aí, o barbante de algodão cru, ele é uma boa alternativa se eu tiver que fazer uma espécie de álbum. E aí, nos furinhos do poliéster, eu posso fazer um amarradinho na lateral e ele vai ficar como se fosse um álbum passando, na necessidade de criar uma espécie de álbum, entendeu? É isso, mais ou menos. Assim, são práticas que você vai aplicando aos poucos, né, no seu acervo, né? Então, ideias que assim você vai tendo também, até muitas das ideias que eu acabo implementando, né, na preservação da documentação na universidade, são de muitas, assim, até experiências profissionais que eu tive anteriormente, mas também de contato a partir de visitas técnicas em outras instituições. E, assim, se você é de instituição pública, isso te abre mais portas para possibilitar a realização de visitas técnicas em outros locais. E aí é interessante você fazer essas visitas técnicas para ter uma troca mesmo de material, troca de conhecimento, né? De conteúdo. E aí, coisas que você vai ver no outro local, você pensa em como aplicar, e que forem boas para aplicar na sua instituição, você aplica também, né? Até esse projeto, né, do Agenda Cultural, no ano passado, nós visitamos umas 4 instituições, assim, e aí dali também eu peguei várias ideias muitas das vezes de locais que até são museológicos, né, visitas a museus, né, e aí é bem interessante. Esse livro que eu indiquei para vocês, da Verônica, ele é mais voltado para transporte de coleções museológicas. Só que várias coisas que estão ali, você consegue aplicar no seu arquivo. Um exemplo, a gente geralmente acaba fazendo o armazenamento das caixas de colionda na vertical, né? Não tem problema. Só que a questão é, quando a documentação em suporte papel que está ali dentro, ela não ocupa todo o espaço, o que acontece? O papel ele começa a se dobrar, ele começa a ficar assim, né? Tipo uma conchinha. Ele vai se acomodando, né? A gravidade, né? Ele vai se acomodando e ele vai ficando abaloado, que a gente chama de abaloamento. Então, assim, uma forma, se você tiver que continuar com as suas caixas na posição vertical, você pode. Só que você pode, dentro da caixa, colocar pedaços de materiais inertes que vão fazer com que aqueles papéis eles fiquem em pezinho, retinho, eles não comecem a virar. E aí, que material inerte é esse que eu estou falando? Pedaço da própria caixa. Caixa que você não vai mais usar, você recorta ela e forma um bolinho até ele ocupar o espaço que seria que ficaria o divã, né, dentro da caixa. E aí você já consegue manter essa documentação um pouquinho melhor armazenada. Se for possível você passar a colocar as caixas na posição horizontal, melhor ainda, porque aí a força da gravidade, né, vai ajudar e vai manter o seu papel retinho. Só que aí você tem que pensar em formas de amarrar essa caixa para evitar que quando ela for retirada da prateleira, ela se abra e caia a documentação toda no chão. E aí uma alternativa é
eu fazer um amarradinho de barbante de algodão cru na tampa da caixa, ou até mesmo amarrar a caixa inteira com um laço, né, com barbante de algodão cru. Tipo, é uma coisa simples, boba, entendeu? Mas que tem um impacto imenso se você for pensar em preservação a longo prazo de documentação em suporte de papel, por exemplo, né? Acho que é isso. Acho que agora eu expliquei melhor. Pode voltar, então, para aquele outro slide, Fabiana, por favor. Então, aí eu estou falando isso, de danos por conta de danos de água, né, na fotografia. A gente teve, infelizmente, o triste incidente, né, da questão das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, e a gente também teve uma situação um pouco tempo depois na Espanha. Eu acabei trazendo fotos da Espanha, mas, assim, são fotos que são uma realidade de qualquer local que tenha sofrido alagamento. E na Espanha, eles acabaram criando um projeto, que o nome é Projeto Salvem as Fotos, né? E eles fizeram uma espécie assim de mutirão assim para as pessoas salvarem fotografias, suas fotografias pessoais mesmo, porque tem gente que, infelizmente, né, numa enchente você perde tudo. E aí você perde até as suas memórias, né, suas fotografias. E aí eles fizeram esse projeto, e se vocês olharem no Instagram deles, a partir do Instagram, que é esse daqui, que está com o nome aqui, Patrimônio Fotográfico GIC, você consegue acessar as publicações que eles fizeram sobre isso. E aí é bem interessante para ver algumas alternativas, caso eu tenha uma situação, né, que precise salvar as fotografias. Pode passar, por favor, Fabiana. Aí também trazendo para vocês algumas instituições de referência que eu, né, gosto muito de consumir os conteúdos e as publicações delas. O primeiro, quando a gente fala de fotografia aqui no Brasil, a gente sempre lembra da Funarte, né? Que a Funarte, ela foi, né, um dos maiores, é o centro, né, de conservação e preservação fotográfica, né? Foi um grande projeto, assim, criado na década de 80, que deu muitos frutos. Eles têm publicações assim atemporais, né? Se você for falar sobre a preservação de fotografia. O Sérgio Burdi foi um dos coordenadores, né, desse período. Então, assim, é uma pessoa também que eu recomendo vocês buscarem conteúdos sobre ele de fotografia na internet, que vocês vão ter muito aprendizado, né? Uma outra instituição, né, de referência quando a gente fala de fotografias é o Instituto Moreira Salles, porque o Instituto Moreira Salles ele já foi criado mesmo com essa intenção, né, de promover preservação de fotografia, e ele se vinculou até a instituições públicas, como no caso da Biblioteca Nacional, do projeto que eu falei para vocês anteriormente, da Brasiliana Fotográfica, né? E até em parceria com a Biblioteca Nacional, que é a outra instituição que eu recomendo vocês consumirem os conteúdos e as publicações, né? A FBN, né, ela tem publicações, né, voltadas para essa questão de acondicionamento e guarda de acervos fotográficos. Também tem a própria Fiocruz, que oferece anualmente, né, um curso que é com a professora Lina Lacerda e a professora Sandra Baruch, também, que são pessoas assim muito boas também na área da preservação. Assim, tem materiais também de conteúdo sobre preservação de fotografia, não só preservação, mas também para a parte de descrição de fotografias, né? Então, assim, difusão de fotografias. Então, é um material muito bom de consumir, porque quando a gente fala eu estou falando aqui só mais de conservação e preservação. Só que, na verdade, tudo que a gente faz com esse viés, com esse olhar para preservar e salvaguardar, a ideia é que isso seja compartilhado com a sociedade, né? E aí você vai partir para essas outras etapas, que aí é da difusão, né, do acervo, que eu não vou tratar aqui hoje, né? E aí tem outras instituições, a International Center of Photography também, que é dos Estados Unidos. Aí os materiais são em inglês, mas, tipo, hoje vocês conseguem traduzir no Google, né? Caso não saibam inglês, então facilita. A Apoio Online, que é uma instituição também
voltada para a preservação do patrimônio das Américas, e é uma instituição que tem muitas publicações muito boas, inclusive na época da Covid, eles também divulgaram vários materiais que foram muito importantes, né? E a gente está até entrando agora na Unirio com uma parceria com a Apoio Online, né? Pela Escola de Arquivologia, e aí a gente vai ter alguns materiais traduzidos, né, em outros idiomas. Pode passar, por favor. E continuando nas instituições de referência, aí, assim, tá aqui escrito também isso, vocês podem dar um print da tela, né? Mas, assim, eu gostaria também de destacar o trabalho que está sendo feito pela equipe, né, do arquivo, né, da Federal de Santa Maria, né? E eles, por conta da situação que eu falei, né, da inundação do acervo, e, assim, eles criaram uma página que o nome é Operação Recupera Acervo FSM. E lá vocês também encontram materiais assim preciosíssimos voltados para a questão de resgate, né, de acervos em situação de calamidade com água, né? Então, assim, foi, né, é uma situação muito triste, mas que eles estão conseguindo pôr em prática várias metodologias, né, várias coisas científicas para salvar a documentação deles. Então, assim, esse site ele está muito bom, com conteúdos com embasamento científico, assim, voltados para a recuperação desses acervos, né? E o outro que eu tinha mostrado para vocês antes era esse grupo de trabalho de conservação do patrimônio fotográfico do grupo espanhol do Instituto Internacional de Conservação de Bens Históricos e Artísticos, né? E nessa página deles também tem muito material muito bom sobre preservação de fotografias, né? E aí esses outros, que é o ICRON, né, o NDCC, que também fazem estudos, né, voltados específicos para preservação de materiais fotográficos. Pode passar, por favor, Fabiana. Então, aqui eu chego ao fim da minha apresentação, né? Aí eu só coloquei aqui como citar, caso alguém tenha interesse de usar alguma parte do material ou algo que eu falei aqui, aí vocês podem citar desse jeito. Pode passar, Fabiana, por favor. E aqui estão os meus contatos, né? O meu Instagram é o Conecta Arquivo, o Instagram do Arquivo Central é arquivocentral.unirio, o da Cultura Unirio é cultura.unirio, e aqui também os meus e-mails, caso alguém queira perguntar alguma coisa depois, ou também eu não consiga responder tudo aqui, aí vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, né, que é o tayane.berg@unirio.br ou conectaarquivo@gmail.com. Muito obrigada, né? Agradeço a oportunidade de poder ter falado um pouquinho aqui, né, sobre não tive a intenção de apresentar algo pronto, mas sim trazer algumas alternativas e, na verdade, essa busca, né, por melhorias nos seus acervos, aí são questões específicas que aí você tem que continuar ali na busca, né? Então, muito obrigada, gente. Pode voltar, Fabiana.